deixar algumas palavras, que eu queria começar por deixar uma palavra aos trabalhadores, aos motoristas de materiais perigosos, e dizer-lhes que eles tiveram não só um comportamento correto ao longo destes últimos dias, como tiveram uma importante vitória. Fizeram-se ouvir, foram ouvidos e conseguiram que se inicie um processo negocial com a ANTRAM que permitirá garantir a dignificação, a valorização do seu trabalho, da profissão de motorista de materiais perigosos. Uma palavra ao sindicato, que foi sempre leal e correto connosco ao longo de todo este processo, ao Sindicato Nacional de Motoristas de Materiais Perigosos. Uma palavra também de apreço, de reconhecimento à ANTRAM, pela forma também aberta e sempre empenhada ao longo deste processo, não só para garantir o cumprimento dos serviços mínimos, mas também para que pudéssemos hoje chegar a um acordo. Permitam-me também deixar uma palavra a uma parte que, não tendo estado presente nestes últimos 3 dias, merece uma palavra de reconhecimento. A FECTRANS. A FECTRANS é um sindicato dos transportes muito importante do nosso país e que chegou em setembro a um acordo histórico com a ANTRAM. Não era correto esquecermos da FECTRANS neste momento, porque é esse trabalho iniciado por eles, ao fim de 20 anos conseguiram um acordo, que nos permite hoje dar mais este passo no reconhecimento, na valorização, no respeito, na dignificação de todos os motoristas de materiais perigosos. Uma palavra às empresas, que têm um papel muito importante a desempenhar, representadas pela ANTRAM, que já aqui referenciei e que já reconheci, mas queria também dar uma nota muito relevante a propósito do acordo que acabei de falar, conseguido em setembro do ano passado. Nós sabemos que há ainda empresas que não cumpram o acordo. O Estado usará de todos os mecanismos ao seu dispor para que a lei seja cumprida, para que o acordo coletivo de trabalho seja cumprido por todas as empresas. Ninguém está acima da lei e, se nós quisermos, até do ponto de vista das empresas, ter uma concorrência leal, é fundamental que todas cumpram a lei da mesma forma. Queria deixar também uma palavra às nossas forças de segurança, à PSP, à GNR, ao Ministério da Administração Interna. Tiveram um papel importantíssimo desde a primeira hora, no apoio a quem queria trabalhar, no apoio a quem queria cumprir os serviços mínimos, foram inexcedíveis, mesmo quando foi preciso, na primeira madrugada, garantir os primeiros abastecimentos às infraestruturas críticas. E, portanto, uma palavra de forte reconhecimento e de agradecimento às nossas forças de segurança. Por fim, uma palavra aos portugueses. Foram 3 dias difíceis, 3 dias de incerteza, de alguma insegurança até. Este trabalho que todos estivemos a fazer ao longo destes últimos dias, parte dele não visto, foi um trabalho muito importante para que nós hoje possamos regressar à normalidade. Há um processo de reorganização que demorará algum tempo até que a normalidade esteja reposta na sua totalidade, mas nós vamos começar a sentir, desde as primeiras horas do dia, que finalmente o período que nós vivemos nos últimos 3 dias terminou e que nós temos todos, enquanto cidadãos, o direito a poder não ter este problema quando vamos trabalhar ou quando vamos viajar para estar com as nossas famílias, nomeadamente neste período importante que é o da Páscoa. Dizer-vos que o Governo esteve sempre a trabalhar desde a primeira hora para nós conseguirmos o mais depressa possível terminar esta greve, respeitando todas as partes, respeitando o direito à greve, mas trabalhando para que rapidamente a pudéssemos superar. Desde a primeira hora, nós fomos ouvindo várias manifestações de incompreensão sobre uma eventual demora de reação. O que o Governo fez, depois do pré-aviso de greve, é o que teria feito sempre se o pré-aviso de greve tivesse 1 ano. Aquilo que nós fizemos foi chamar as partes, logo a seguir ao pré-aviso de greve, para que pudéssemos chegar a um acordo em matéria de serviços mínimos. As partes não chegaram a acordo, o Governo decretou esses serviços mínimos. No dia 11, 4 dias antes do início da greve. Quando se inicia a greve, havia serviços mínimos decretados. Rapidamente pudemos perceber que eles não estavam a ser cumpridos. O que nós fizemos então, aliás, como raramente acontece, foi aprovar uma requisição civil ao fim de 24 horas de greve, porque sabíamos que era fundamental garantir o abastecimento. Mesmo assim não estávamos a conseguir, chamamos as 2 partes para garantir que os serviços mínimos fossem cumpridos. Ao mesmo tempo que nós fizemos isto, nós tivemos o Ministério do Ambiente, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Administração Interna a trabalhar
para que nós pudéssemos declarar uma situação de alerta e de crise energética, que permitia o quê? Permitia que forças, nomeadamente forças de segurança, a PSP, a GNR, como aliás veio a acontecer, pudessem conduzir caminhões para dar resposta às necessidades mais urgentes que nós tínhamos. Crise energética para garantir reservas mínimas para a proteção civil, para as forças de segurança, para os veículos de emergência médica. Ao longo do tempo, enquanto isto acontecia, nós estivemos sempre a trabalhar junto do Sindicato Nacional, nós estivemos a trabalhar junto à ANTRAM, para que hoje pudéssemos chegar e iniciar um processo de normalidade. É assim que se deve trabalhar, obviamente, respeitando sempre o direito à greve, que é, obviamente, inalienável. Tinha acabado uma reunião por volta das 3h30, 4 da manhã. Normalização da situação. As pessoas vão para um fim de semana longo de Páscoa. Hoje, quem vai abastecer para a viagem já poderá encontrar a situação normalizada? Bom, como eu estava a dizer, a normalização será gradual. Ela não é imediata, porque, obviamente, nós temos situação de ruptura em vários postos de abastecimento, como sabem. A greve terminou, o que quer dizer que não há nenhum obstáculo a que a normalidade seja reposta. Nós teremos aqui um processo gradual de reposição dessa mesma... Quer dizer, não sou adivinho, obviamente, mas neste momento são todas as condições para que a normalidade seja reposta. Nós hoje sabemos e começamos o dia sabendo que a greve terminou. Espero que isto aconteça nos próximos dias. Não, obviamente, a normalidade, nós ontem, os serviços mínimos estavam a ser cumpridos e nós fomos ao longo do dia sentindo a diferença. Hoje, a greve, sem greve, estão instaladas as condições para que a normalidade regresse e nós possamos não só trabalhar com menos este problema e também podermos viajar para perto das nossas famílias nesta época de Páscoa. Ministro, às 3h30, 4 da manhã, tinha acabado uma reunião com poucas conclusões relativamente a uma chegada a entendimento entre as duas partes. O que é que aconteceu entre as 3h30, 4 da manhã até às 7 em que o acordo foi assinado? O que é que aconteceu? O que é que o Governo fez para mediar este conflito? Bom, o Governo chamou as partes, nós tivemos que esperar que a reunião que estava a ser realizada para alterar os serviços mínimos, alargá-lo a todo o território e aos transportes públicos, entre outros. Nós tivemos que esperar que essa reunião terminasse e depois convocamos as duas partes para virem aqui ao Ministério para poderem reunir connosco. E foi o que fizemos. Nós reunimos com uma parte, reunimos com outra e fomos, durante a noite, construindo um acordo com o qual as duas partes se sentissem confortáveis e que vai permitir agora iniciarmos um processo negocial entre as duas partes e o Governo participará enquanto mediador deste processo negocial. Quando é que são as negociações? Na primeira reunião é no dia 29 às 15 horas. Há um prazo até ao final do ano para nós conseguirmos encetar um processo negocial e, obviamente, um acordo, porque é esse o objetivo desta negociação. E durante o período de negociação, durante este período, nós temos também o compromisso das partes em garantir a paz social. Portanto, a paz social acompanhará este processo negocial. Ficam as declarações do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a dar conta então do desconvocar desta greve. As duas partes, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e também a ANTRAM, a Associação